é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. O versículo de número 12 nos diz assim: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Tomai assento. A nossa irmã trouxe uma palavra muito boa sobre o celular e eu estava no celular. Muito bom. E aí, Esté, esconde, esconde. É porque eu estava procurando aqui uma letra grande da Bíblia, né? Essa aqui a letra é menor e aí o que acontece? A gente pega uma letra maior que parece que a gente prega mais. Quero parabenizar o nosso pastor Moisés por esse tema, um tema muito bom, um tema que eu tenho certeza absoluta, irmãos. Tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus, ele já tem falado a cada coração dentro desse tema. Aí eu fico pensando assim, eu acredito que todos nós, ou nós todos, a gente fala assim: Deus, eu quero sair eu quero entrar 2023 diferente. E aí depois que entra em 2023, aí a gente muitas das vezes descobre que ainda está em 2022 do mesmo jeito. Mas ao terminar esse mês de oração, eu não serei o que eu sou quando começou. Eu preciso ser diferente. Eu vou falar sempre eu, porque quando eu falo eu tenho certeza que você compreende e faz a mesma coisa. Eu também quero ser assim. Eu quero ser diferente. Eu preciso compreender, irmãos, eu preciso compreender, entender que essa igreja ora, e às vezes eu fico imaginando assim, eu gostaria que os irmãos me corrigissem, inclusive a tribuna, em relação ao que eu vou falar. Alguém morreu de Covid aqui, membro dessa igreja? Me ajuda aí. Me ajuda? Membro? Alguém membro dessa igreja morreu de Covid? Alguém membro desta igreja? Pai do Mateus? Ele não era membro. Deus é bom, né? Ele não era membro desta igreja. Alguém morreu atropelado aqui? Alguém já morreu de tiro? Quem morreu de tiro? Membro dessa igreja? Ah, sim. Amém, amém. Da Universal. Ah, bom. Eu entendo. Amém, eu entendo. Mas eu digo aqui da igreja, membro da igreja. Agora, sabe por que eu faço essa pergunta? Porque esta igreja tem orado e Deus tem inclinado os ouvidos para ouvir a oração que se faz neste lugar. Por isso diz que o pastor foi feliz quando
Deus revelou para ele esse tema. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes, que o verso 12 do capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, ele disse assim: o Senhor apareceu de noite e disse a Salomão: ouvi sua oração. Mas que oração que ele ouviu? Qual foi a oração que ele ouviu? Qual foi a petição que ele ouviu e que atendeu? Aí a gente volta para o capítulo de número 6, a partir dos versículos de número 12. Aí você vai entender por que ele disse, no capítulo 12, no verso 12 do capítulo 7, ouvi a tua oração. Agora a gente tem que voltar para o capítulo de número 6. Que diz assim, ó. Aqui a letra é grande. É oração de consagração ou de dedicação ao templo. A partir dos versos do versículo 12, do capítulo 6. Os irmãos precisam observar que do capítulo 12, do versículo 12 do capítulo 6, até o versículo de número 21 do capítulo 6, é uma oração. A partir do versículo de número 22 do mesmo capítulo, muda a oração de Salomão. Ele muda a forma de orar. E nós precisamos compreender isso para melhor entender e aceitar a mensagem e ser edificado pela palavra. Eu me lembro... Vou usar o evangelista Dalmi. Posso? Posso. Eu já respondi, né? Não, ele pediu para não falar que ele tem dinheiro. Ele tem, mas eu não vou falar nada, não. Ele fez uma obra na casa dele. E ficou bonito. E aí ele dedica ao Senhor. Ele apresenta. Sabe quando alguém chama você para orar na casa dele? Aí você começa a orar na sala, aí vai para o quarto, vai para outro, vai para a cozinha, vai para o banheiro e sai apresentando ao Senhor os cômodos da casa, consagrando a Deus e repreendendo qualquer mal que porventura pudesse estar ali alojado, instalado. Aí você apresenta, aí quando ele terminou a obra, eu imagino ele com a diaconisa Alessandra olhando os detalhes da obra, da sala até a cozinha, e quando chega lá no final ele olha para ela e diz assim: amor, ficou bom. E adoramos ao Senhor, exaltamos o Senhor, porque Ele nos ajudou, Ele nos abençoou. E aí, muitas das vezes, faz uma oração, claro, eu creio que isso acontece, aí pede o Senhor para colocar os anjos dele em todos os locais, guardar, proteger e dar durabilidade àquilo que foi feito. E que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tive a honra de ir lá olhar. Uns ele chama para olhar, outros mostram a foto. Não, você vai, mas outro vai ver a foto, só isso, e fica satisfeito. Essa é para descontrair. Então ele apresentou ao Senhor o templo que ele havia construído. Então, observe a oração que ele fez de consagração, de dedicação. No verso 12 do capítulo 6, ele está diante do templo, do altar. No verso 13, ele sobe a plataforma que construiu. E no verso 14, ele diz assim, e orou. No verso 14, ele diz assim, e orou.
nesse verso 12, esse versículo 12, eu falo verso, mas é versículo. Nesse versículo 12 até o 21, você vai compreender que Salomão ele está trazendo a memória de Deus, como se ele estivesse trazendo a memória de Deus, o que ele havia prometido para seu pai Davi. Que abençoaria Israel, que abençoaria o templo, que abençoaria Davi e que não faltaria sucessor a Davi, desde que todos andassem no caminho do Senhor. Ninguém pode ser abençoado se não andar com Deus. Ninguém pode ser guardado por Deus se não andar com Ele. Esse tema é extraordinário, irmãos. Esse tema é maravilhoso. No próximo ano eu vou pedir para que o tema seja diferente. Seja farinha com rapadura, que eu domino bem. Farofa com bacon. Aí eu domino bem, mas aqui fica mais difícil. Mas vamos ver o que tem para Deus falar aqui. Eu domino bem as coisas lá do Ceará, sabe? Coisa de rapadura, essas coisas assim. Irmãos, eu sofro bullying nessa igreja. Eu sofro bullying nessa igreja. Verdade, né? Fá de Paraíba, Antônio. Farinha, Antônio. Pastor de jumento, Antônio. Feito teu irmão, ele me paga. Até ele, rapaz. Até o chefe, eu sofro bullying por ele, mas tudo bem. Escuta, filhos. Aí o versículo 14, ele diz assim, e orou, Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, nos céus nem na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e de misericórdia para com os teus servos, que de todo o coração anda na tua presença. Detalhe, amados, preste atenção. Deus não anda com quem não anda com Ele. Se quisermos ser diferente, temos que andar com Deus. Se quisermos amar, temos que carregar Deus no coração, porque Deus é amor. Aí observe o que eu falei, que nesse texto, nesses versículos aqui, ele traz a memória de Deus, o que Deus havia prometido. Ele diz assim, cumpriste a tua promessa, o 15. Cumpriste a tua promessa até o servo Davi, meu pai. Com tua boca a fizeste, com o teu braço forte estabeleceste, conforme se pode observar aqui e agora. Quando eu falei que nessa igreja não morreu ninguém com Covid, aqui e agora, vocês estão vendo que é real a oração que se faz aqui. Ninguém morreu de uma bala perdida ou que alguém chegou e matou. Não, porque nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os ouvidos, que se cumpre aqui para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O verso 16 diz assim, sendo assim, ó Senhor Deus de Israel, cumpre ainda a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Quando afirmaste, jamais faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel. Contanto que teus descendentes guardem o meu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste na minha presença. Filhos, se quisermos um sucessor, temos que andar com Deus. Temos que guardar os mandamentos de Deus. Irmãos, tem coisa nesse texto aqui extraordinária. Vocês vão ver, eu vou correr um pouquinho.
17. Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também, ó. Ele trazendo a memória de Deus. Cumpra-se, Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra que empenhaste ao teu servo Davi. 18. Todavia, na verdade, habitarás Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Deus está aqui, igreja. Deus está aqui, igreja. Deus está aqui, igreja. Eu afirmo para a igreja que Deus está aqui. E Deus está aqui porque não tem acontecido tragédias, porque nesta igreja, esta igreja tem orado e Deus tem inclinado o ouvido à oração que tem sido feita neste lugar. A oração que você vem aqui no sábado não tem sido em vão. 6 horas da manhã. Às vezes é cansativo, claro, é normal, mas Deus tem operado maravilhas. Aí ele diz, ó, na verdade habitaria Deus com os homens na terra, ou estaria nesse templo. Ao 19 ele diz assim, contudo, atende a oração e a súplica do teu servo, para ouvires o clamor e pedido de misericórdia que teu servo derrama diante de ti neste momento. O 20 ele diz assim, que os teus olhos estejam voltados dia e noite para esta casa, templo sobre o qual afirmaste, templo sobre o qual afirmaste que colocarias o teu nome, a fim de que ouça a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. O 21 diz assim, ouve, pois, as súplicas do teu servo e o rogo de Israel, o teu povo, quando orarem voltado para este lugar, ouve desde os céus, e quando ouvirem, concede-lhes o perdão. Concede-lhes o perdão. Precisamos ser perdoados, irmãos. Nós vamos entender agora, a partir dos versículos de número 22 em diante, como muda a oração de Salomão em relação a esse tema, em relação ao templo, e os irmãos vão compreender com detalhes. Eu sei que a Bíblia diz que nós não devemos acrescentar nada ou tirar nada da palavra de Deus. E eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer. Escuta, preste atenção. O 22. Quando um homem pecar, olha como é que muda. Ele construiu o templo e dedicou o templo ao Senhor. Consagrou ao Senhor. Aí ele veio do verso, repito, do versículo 12 a 21, ele veio trazendo a memória de Deus, o que Deus havia prometido. Ao chegar no versículo 22, ele diz assim, quando um homem, aí é onde eu mudo, quando o Antônio pecar contra seu próximo, eu quero falar o meu nome porque eu sei que você se volta para você também. Quando o Antônio pecar, ou um homem pecar contra seu próximo, e vier fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar, nesta casa, quando eu pecar contra o meu irmão, contra a minha irmã, e fizer um juramento nesta casa, no altar, e disser assim, Senhor, eu pequei contra o Dalmi, Senhor, eu pequei contra o Wellington, Senhor, eu pequei contra o pastor, Senhor, eu pequei contra os meus irmãos, Senhor, eu pequei contra os meus vizinhos, Senhor, perdoa os meus pecados, para que eu possa ter comunhão com a igreja. Aí ele diz assim, o 23 diz assim, respondendo o 22, escuta dos céus,
e ajuiza, coloca diante, com misericórdia, julga os teus servos, retribui ao culpado o que de fato lhe cabe, fazendo recair sobre o pecador o peso do seu erro, declara sem culpa o inocente, concedendo-lhe o que o seu procedimento correto merece. Olha o pedido de Salomão. Quem precisa se consertar aqui, irmãos? Quem precisa se consertar aqui? Quem precisa se consertar aqui? É dia. O ouvido de Deus está inclinado à oração que se faz aqui. Os seus olhos estão abertos, contemplando o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Confesse diante de Deus que pecou, porque Ele é poderoso para perdoar pecado. Aleluias. Quando Israel, teu povo, 24, diz assim: quando Israel, teu povo, for derrotado, quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, vamos falar diferente, quando o crente, quando ele fala Israel, está falando dos judeus, o povo de Deus, israelita, povo amado, povo escolhido. E quem é vocês diante de Deus? Povo amado, escolhido, guardado, protegido pelo Senhor. Ele diz assim: quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado. Quer dizer que eu sofro danos quando eu pecar? Então eu sofro danos, né? Vamos ver. Quando Israel, quando o crente, o teu povo for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, detalhe, e voltar-se para ti, e invocar o teu nome, orando e rogando a ti, nesta casa, nesta casa. O 25 diz assim: ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, teu povo, e faz retornar a terra que deste a ele e aos seus antepassados. Esse texto é muito engraçado, irmãos, muito interessante, que ao estudar esse texto, a gente vai viajando em algumas coisas, e os irmãos que têm carro, ou mesmo que não têm carro, mas que já fizeram viagem, vocês vão na estrada e tem sempre caminhão baú, esse caminhão grande, ou caminhão carreta, que tem aquele lameiro atrás, tem sempre uns dizeres, né, irmã Yara? Tem sempre uns dizeres, está sempre escrito alguma coisa. Mas o que tem a ver com essa mensagem? Vai ter. Eu viajo, às vezes viajo muito. E eu vi em um caminhão de mudança, aquele que tem aquele baú grande, tem duas portas, duas folhas de porta assim. Aí na porta esquerda estava escrito assim, na porta esquerda do baú do caminhão estava escrito assim: levando o iludido. Na porta direita, trazendo o arrependido. Ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, o teu povo, e faz retornar a terra que deste a eles e aos seus antepassados. Levando, quantos irmãos, escuta, crente em Jesus Cristo, aprenda, o pastor Moisés, ele sempre ensinou aqui que nós não devemos fazer nada sem a permissão de Deus, sem falar com Deus, sem perguntar a Deus. Quantas vezes, eu tenho certeza que aqui muitos sabem de vizinhos que foram embora para outro lugar e voltaram para o mesmo lugar. Foi iludido. Eu não aguento o meu vizinho da direita, nem o da esquerda, nem da frente, nem da retaguarda. Eu não aguento, tenho que ir embora daqui. Eu tenho certeza que para onde eu vou é melhor do que aqui. Sem a resposta de Deus, vai voltar arrependido.
vai iludido achando que vai dar certo. Aí ele visualiza, poxa, eu vou morar num lugar que tem plantação disso, plantação daquilo, eu gosto disso, gosto daquilo, tem cachoeira, tem isso, tem aquilo, mas às vezes ele vai morar numa casa que tem só um vizinho, mas pensa no Satanás. Um só. Ele saiu de um lugar que tinha um vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, todos ruins. Aí ele foi para um lugar que um vizinho, Wellington, era pior do que os 4. Porque foi sem a direção de Deus. E agora precisa voltar arrependido e dizer assim, os meus 4 vizinhos é melhor do que aquele. Traz de volta, Deus. Traz de volta, Deus. Arranca de volta, Deus. Oh, aleluias. Irmãos, quando pecamos contra Deus, ficamos vulneráveis. Irmão, escuta só. Você não precisa dizer assim, é verdade, irmão Antônio, é verdade. Não, não precisa não. Todos vocês sabem. Irmãos, quando pecamos contra Deus, ficamos vulneráveis. Primeiro, não temos mais prazer em orar. Não temos mais prazer em ler a Bíblia. Não temos mais prazer em falar do amor de Deus. Não temos prazer em chegar cedo na igreja. Só chega quando começar a mensagem, porque a mensagem é só 1 hora. Tem igreja que é só 30 minutos. Em 30 minutos eu vou embora e está tudo bem. Já recebi do Senhor. Amados, quando pecamos, ficamos vulneráveis e podemos ser levados pelo pecado para uma terra distante. Podemos ser levados por causa do pecado para um lugar, irmãos, que Deus não habita e a sua vida será muito pior. Portanto, eu te digo, Deus está com o ouvido inclinado à oração que se faz neste lugar. Se você pecar contra alguém, vem diante do altar e confessa, porque Deus é poderoso para perdoar pecado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26 diz assim, ó. Queridos, Salomão, em muitos textos da Bíblia, como Abacuque e outros profetas dos tempos antigos, geralmente usa-se o meio de vida daquela época. Então, nos tempos antigos, né, da Bíblia, nesses tempos aqui de Salomão, ou antes de Salomão, a vida era... não existia real, dólar, não existia dinheiro. Não existia isso. Eles trabalhavam na lavoura, eles plantavam. Aí alguns eram contratados para cortar boas madeiras para construir, por exemplo, o templo. E outras coisas, era prata, era ouro, e assim sucessivamente. Mas aí, por essa razão, ele começa a falar, a partir dos versos 26, algo em relação ao que afligia o povo por ter pecado contra Deus. O que aflige você por pecar contra Deus? Pensa aí. O 26 diz assim, quando o céu se fechar, vocês não têm noção disso aqui, irmãos. Vocês não têm noção. Quem é da roça aqui, levante a mão. Eu vou levantar e eu vou ficar sozinho mais uma vez. Olha lá, tá vendo? Não, obrigado. Obrigado, minha irmã. Antônio, pai, me ajuda, Antônio. Tu é um Paraíba plantado da roça lá, comendo calanga, agora não me ajuda? Obrigado, minha irmã. Já plantou? Na terra da senhora, tinha inverno todo ano? Todo ano, mulher de sorte. A minha terra tem 8 anos que não chove. Sertão central do Ceará. Por isso que eu estou falando para os irmãos, ó. Vocês não têm noção do que é isso aqui. Quando se fechar o céu. Quando se fechar... Irmãos, isso aqui para quem vive da lavoura. Quem vive de outro meio de vida na cidade grande, irmãos, necessita de chuva. Mas digamos que quem vive da lavoura precisa dela de 100%. E quem vive na cidade de outra forma, de outro meio de vida, talvez uns precisem 50% da chuva, outros precisam... Aliás, uns precisam 50%, outros precisam menos de 60%, e tem uns que só precisam de 1%. Não precisa, quase não precisa de chuva. Meu irmão, mas quem mora na roça, quem vive da roça, ele diz assim, olha a oração...
Como mudou a oração de Salomão a partir dos versículos de número 22. Ele diz, quando se fechar o céu, quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado, irmãos, olha isso, quer dizer que o céu pode se fechar quando nós pecamos contra Deus, queridos, e não estava aqui falando de quem não era israelita, aqui não estava falando de quem não era judeu, aqui estava falando de judeu, de israelita, de crente. Somos nós hoje. Ele diz assim, quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter... Aí hoje, como eu não dependo da chuva, pelo contrário, eu dependo que não chova. Como é que... Eu dependo que não chova, eu preciso que não chova. Porque se não chover, pastor Moisés também, se não chover, a gente vende. Se chover, a gente não vende. Nós trabalhamos com construção. Quem é que compra pedra? Quem é que compra areia? Quem é que compra cimento? Só se forem vocês para me ajudar. Eu tenho um monte de cimento lá para vender, ninguém compra. Vão lá, gente, comprar cimento? Não vai não, que eu vendi tudo. Está tudo vendido. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e eles orarem com sinceridade, filhos, presta atenção nisso aqui, com sinceridade, não adianta vir aqui, como o pastor falou na escola dominical, e dar um abracinho, por fora tem aquele negócio de urso, né? Como é que é? Aquela armadilha que o urso pega assim, ela fica assim, o urso pisa dentro e aí, pá, faz até aquela árvore que, carnívora, né? A mosca entra e ela se fecha assim, Crente, tu foi comprado e lavado com o sangue de Cristo. Seja crente, seja diferente, ama, perdoa, seja transformado para a glória de Deus. É por isso que o céu se fecha. Nós vamos chegar lá, peraí. (27) 27 diz assim, escuta do céu, perdoa o pecado. Escuta do céu, perdoa o pecado e os seus erros. Ensina-lhes o caminho da vida. E envia chuvas. Primeiro falou assim, escuta dos céus, perdoa o seu pecado. Aí depois que ele perdoa, acontece o quê? O céu se abre. O céu se abre. Cai chuva na lavoura de quem vive da plantação. Daqui a pouco eu vou falar da gente que trabalha no comércio. É um coro bonito, você vai ver. Escuta do céu, perdoa o pecado e os erros dos teus servos e de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho da vida e envia chuva sobre a sua terra que concedeste ao teu povo por herança. O 28. Se correr um tempo de fome... Se correr um tempo de fome ou enfermidade sobre a terra, se houver seca e ferrugem. Vamos falar de ferrugem. Quando você ouve falar de ferrugem, a primeira coisa que vem na sua mente é o ferrugem que consome o teu portão. E não está errado. Que consome as peças do carro. Que consome a bicicleta. Não está errado. Mas como ele estava falando de lavoura, ele estava falando que esse ferrugem aqui, era um vento muito quente que era jogado por não haver chuva, porque o povo havia pecado. Se não tinha chuva por causa do pecado do povo, vinha um vento muito forte. E aí, quando dava aquela chuvinha, aí eles plantavam alguma coisa. O meu pai, eu e meu pai, nós fizemos muito isso lá no Ceará, irmãos. Quando começava a chover, a gente pensava assim, vai chover, vai dar certo, vamos plantar. Aí, às vezes, chovia uma semana, aí começava a nascer o milho, nascer o feijão, e aí o que acontece? Aí começava a vir o sol, aí aquela folha, ela começava a ficar amarela, e ela secava. Lá nessa época havia um vento muito quente que queimava as plantas.
Aí chamava de ferrugem. Hã? É isso aí. Fala aí, como é que é? Siroco. Siroco. Obrigado. O vento chamado siroco, muito quente. Muito quente. Queimava tudo. Não ficava nada. Mas escuta, se o povo orasse e se arrependesse, não teria vento quente. E por que que você vive assim? E por que que eu vivo assim? Por que que as coisas não mudam na sua vida? Por que que não muda na minha vida? Precisamos nos consertar diante de Deus. O mofo. Tá lá mofo? Tá lá mofo. Tá mofo. E às vezes quando não tem inverno, tem um ferrugem, gera uma certa dificuldade. Aí quando chove, cria o mofo. Cria o mofo. Tá bom, choveu, mas eu ainda estou em pecado, vai dar mofo na plantação. Mofo que estraga. Já viu? Alguém aqui compra pão de um dia para o outro e no dia seguinte não come. Aí o terceiro dia o pão já está mofado. Você come? Não come. Às vezes não tem nem dinheiro para comprar o pão, aí você olha aquele cesto lá cheio de pão e tem que jogar fora porque está mofado. Tem alguma coisa errada, falta de administração. Bota no congelador que ele fica congelado. Eita Deus! Ah, vocês gostaram, né? Então isso vocês fazem, né? Ah, pois, até que enfim alguém me ajudou. Depois faz uma torradinha. Gafanhotos. Queridos, deixa eu ler isso aqui. Gafanhotos peregrinos. Sabe como é que é um gafanhoto peregrino? É bom ser da roça, né? É bom ser, né, minha irmã? Não é bom ser roceiro? Tem uns aqui que são roceiros, mas não admite, rapaz. Fica com vergonha. O gafanhoto peregrino, ele chega às 6 horas da manhã na roça, porque ele não aguenta sol. 6 horas da manhã, ele não aguenta sol. E ele começa a comer e come rápido. Como é que um troço tão pequeno come tão rápido? Ei! Se tiver em pecado, você não vai prosperar. Tem gafanhoto na tua lavoura. Tem ferrugem. E tem mofo. É Bíblia. Quem não pecou hoje, levante a mão. Tem gafanhoto. Ai, Jesus. O gafanhoto peregrino. O gafanhoto peregrino chega às 6 horas da manhã na lavoura. Para de manhã sem sol. De manhã, até umas 9 horas. Porque você faz uma plantação, então, no meio da mata. Então, as árvores estão grandes, então até 9 horas tem sombra. Depois de 9 horas, o sol começa. Aí ele voa para dentro da mata. E se esconde na sombra. Aí meu pai mandava a gente colocar uns espantalhos. Agora todo mundo sabe qual é espantalho, né? Aí com o braço aberto assim na lavoura. E aí o vento batia nele e ficava girando assim. Aí o gafanhoto se espantava. Mas 6 horas da manhã a gente teria que estar na lavoura. Também para não deixar o gafanhoto. E com um galho de árvore, de uma árvore pequena chamada malva. Quem conhece? Eu estou sozinho de novo. Ah, tem alguns aqui que conhecem. Malva, que se faz vassoura. Antônio, já varreu terreiro com vassoura? De malva. Aí ele saía assim, ó, fazendo assim para espantar os gafanhotos peregrinos. Eles não são, pastor, tão nocivos quanto o que vem agora. Destruidor. Destruidor, que é o cortador também. Sabe como é que ele faz, o infeliz?
ele chega cedo. Mas o que quando o sol aparece, Esté, aqui está a folha. Ele vai para baixo da folha e come a folha por baixo. Ele está ou não está na sombra? Está na sombra, ele não aguenta sol. E ele começa a comer a folha por baixo, para que ele não pegue sol. Ele destrói tudo, ele acaba com tudo. Nuvem, milhões e milhões de gafanhotos destrói. E pensa num negócio para gostar. O que o gafanhoto mais gosta, irmãos, é feijão e milho. Feijão e milho, a folha. Aí tem um que ele vem bem naquele olhinho do pé de feijão. Ele vem comendo de cima para baixo. Matou, não tem jeito. Destrói. Escuta, mas se você estiver no Senhor, não tem gafanhoto nem peregrino, nem destruidor, não tem ferrugem, não tem praga alguma que venha sobre a tua e a nossa vida. Precisamos entender que Deus disse que o seu nome estaria aqui para que a oração que fosse feita, ele escutava. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Agora vamos dar um pulinho para o versículo de número 32. Olha o que Salomão apresenta a Deus. Depois da consagração ao templo. Ele diz assim, ó, 32, diz assim, ó. Mesmo, nessa versão aqui diz assim, e quanto ao estrangeiro. Aí aqui diz assim, mesmo o estrangeiro. Mas quando ele fala mesmo... Quando ele diz assim, aqui, quanto ao estrangeiro, ele está trazendo a memória de Deus. O porquê que o estrangeiro virá. Nessa versão aqui, ele diz assim, mesmo, como se houvesse uma restrição, ele diz, mesmo o estrangeiro, que não pertence ao teu povo. Ó, observa isso. Sabe o que me faz pensar e trazer para os nossos dias atuais, nesse verso? É a reciprocidade da igreja. Quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo, e que veio de uma terra distante, por causa do teu magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, e ele vier e orar voltado para esta casa. Ei, filhos, sabe para onde eu sou levado? Para cá. Porque quando o visitante chega, o estrangeiro que não é crente, ele precisa ser bem recebido. Precisa ser abraçado. Precisa ser assistido. E se ele não tiver Aqui ele disse, olha, quando o estrangeiro vier de longe, porque ouviu falar de ti. E se entra alguém aqui que não é crente, ele entra na casa de Deus, porque ele entende que lá dentro da casa de Deus tem crente que ama a Deus e ama ele também. E se não demonstrarmos esse amor, não tem salvação. Não tem salvação, irmãos. Ele diz assim, mesmo o estrangeiro que não pertence ao teu povo, o que veio de uma terra distante por causa do teu nome, do magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar, voltado para esta casa, ouve dos céus. Oh, aleluia. Olha a preocupação de Salomão, irmãos. E qual é a nossa preocupação com o não crente? Qual é a nossa preocupação com o teu vizinho? Qual é a nossa preocupação com aquele que está matando, roubando, estuprando? E que muitas das vezes nós queremos o mal dele.
ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é judeu. Atende a súplica dele, porque ele veio, porque soube que tu era poderoso, porque ele soube que tu era magnífico, porque ele soube que tu curava, ele soube que tu libertava, ele soube que tu transformava, ele soube que tu salvava vidas. Ouve dos céus, lugar de tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido judeu, a fim de que todos os povos, às vezes eu fico imaginando esse texto aqui, ele dizendo assim, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Aí eu fico imaginando, irmãos, às vezes eu fico vendo o Discovery, aquelas plantas que tem naquelas matas enormes, e existe plantas que as abelhas vêm e tiram o néctar, aí leva o pólen para outra, e tem plantas como o pinhão, quem conhece pinhão? É pinhão mesmo o nome? Pinhão, né? Não é isso? Aquilo ali a abelha não consegue polinizar. Não consegue. A abelha não consegue. Aí o pinhão, quando passa o vento, ele dá um estalo, Esther. E a semente voa e se espalha, nascendo outras plantas. Quando Deus olha para você, escuta, quando alguém que não é crente olha para mim como crente, que supostamente dou bom testemunho, que supostamente falo a verdade, que supostamente tem uma vida santa, ele leva a palavra de Deus como pólen, ele espalha. Ele diz assim, eu fui lá naquela igreja e ouvi uma boa palavra, eu fui lá naquela igreja e o povo me recebeu bem, eu fui naquela igreja e fui bem recebido, eu fui naquela igreja e recebi uma palavra de Deus. Aí ele chega e fala para todo mundo, e diz assim, eu vou voltar. E quando ele volta, ele traz uma planta que ele gerou. Aleluia. Ih, Jesus. 33. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam como faz Israel o teu povo. E saibam que este templo que construí traz o teu nome. Escuta aqui, filhos. Quem é que carrega o nome de Cristo aqui? Quem carrega o nome de Cristo aqui? E por que tem gafanhoto? Por que tem ferrugem? Sabe por que muitas das vezes o comércio da gente não dá certo? É porque tem ferrugem. Tem negócios fraudulentos. A gente compra o que é ilícito, faz negócios errados, compra produtos sem nota fiscal, faz gato na luz e na água. Tem ferrugem, tem gafanhoto, tem destruição. Depois ele me chama no gabinete, em particular. Eu vou partir para o final. Aí depois que ele apresentou esses pedidos, depois, irmão, por favor, em casa, com calma, leia o capítulo 6, a partir dos versículo 12 até o 21, você vai compreender que foi um tipo de oração. A partir dos versículos de número 22 até o 41 é outro tipo de oração. Aí quando chega no versículo 41, ele diz assim, 41. Ele diz assim, agora, pois, levanta-te, ó Deus,
e vêm para o teu lugar de descanso. Que era o quê? O templo. Que era o templo que ele havia construído. Que era o templo que ele havia construído para Deus estar com seus olhos sempre voltados para lá. E os seus ouvidos sempre atentos à oração que se fizesse lá. E aqui não é diferente. Provei isso no final. Ninguém morreu com AIDS, ninguém morreu atropelado, ninguém morreu com tiro, ninguém morreu de Covid, porque os ouvidos de Deus estão inclinados para a oração que se faz neste lugar. Que oração que Deus ouviu de Salomão mesmo, irmãos? 7:12, ele diz assim, ó. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração, do capítulo 6. E escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Lembra quando eu falei do céu fechado? Aí diz assim: e se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos, lembra dos gafanhotos que devorem a terra? Ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se o povo orar e se humilhar, oh, aleluias, grande é o Senhor. E se esse meu povo que carrega o meu nome, mudei aqui também, ó. Se esse povo que carrega o meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se render diante de mim, confessar o seu pecado, que pecou, que falhou, que foi vacilão, que errou, pegou um caminho errado, viu que não era para ver, falou o que não era para falar, fez o que não era para fazer, comprou o que não era para comprar. Rapaz, hoje chegou um camarada na loja lá, pastor, com uma torneira que eu vendo por R$30, comprou por 9. Falei, Jesus, não é possível, não credo, não. O caminhão tombou, ai, velho. Revelamento, né? Revelamento. A mesma marca, eu vendo por 30, o cara comprou por 9, me mostrou. E crente, tá gravando, já foi. E crente. Falei, meu filho, eu compro ela por 18. Me diz onde que é. Aí eu, não diz não, que eu já sei. Se esse meu povo que carrega o meu nome, ou que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Ó, irmãos, eu inclinarei o ouvido. Escuta, crente, Deus está com o ouvido inclinado à tua oração. Oh! E quando você terminar de orar, Ele vai julgar se você está enferrujado ou não. E buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado. Olha que coisa linda. Perdoarei o seu pecado. Irmãos, Deus só trabalha com quem não anda em pecado. Primeiro o pecado é perdoado para que Deus possa fazer alguma coisa. E para ser perdoado eu tenho que me render. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que admitir que falhei, que pequei e que sou miserável diante de Deus. Aí Ele inclina os ouvidos à nossa oração. Ó, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. De quê? Ferrugem, mofo, gafanhoto peregrino, gafanhoto destruidor, da seca. Irmãos, 98% do norte e nordeste são católicos doentes. 98%, irmãos. É uma idolatria terrível. E precisamos orar por este povo, clamar a Deus por eles. Ó,
Quando Salomão dedicou o templo e apresentou o Senhor as suas causas, aí ele respondeu, entre outras respostas, aqui ele disse assim, o 15, ele diz assim, 7,15, ele diz assim, de hoje em diante, Salomão, de hoje em diante, daqui para frente, nunca mais, toda a vida, daqui para frente, toda a vida, os meus olhos estão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão feitas neste lugar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Obrigado.